Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 24 de Tammuz, segunda metade do capítulo 8 da Epístola Teshuvah no Tânia. Continua na situação onde a pessoa que já se arrependeu, Deus está limpando ele, e ele está inspirado. Depois que passar então o Espírito Divino, ele purifica a pessoa, então poderá sua alma voltar, se aproximar e se grudar no Eterno, no Criador, o Eterno bendito seja mesmo, e subir acima até a sua fonte vital. Grudar-se a Deus com uma união, com uma fusão maravilhosa. Da mesma forma que estava unida a Ele, completamente, estava dissolvida nele. Aqui não diz dissolvida, aqui diz unida. Quer dizer, é uma criatura, ela tem uma existência que sente como se ela fosse separada, mas está unida. Quer dizer, uma alma divina é divindade. Divindade quer dizer que não é o divino na situação original, onde todas as coisas se dissolvem nele como potenciais de manifestações. Quando fala divindade, refere-se a uma manifestação divina, onde ele impôs uma consciência de poder parcial, que é, eu sou o poder tal de Deus. Claro que Deus é todo poderoso, eu sou plenamente consciente disso, mas eu sou um dos seus poderes, e ele é tão super poderoso que ele pode fazer qualquer poder dele se expandir e se detalhar infinitamente. Infinito aplicado ao infinito, em cada detalhe lá poderá se expandir mais ou menos infinitamente. Não tem limite nenhum, aplicado mesmo para um poder divino. Mas está bloqueado dele de sentir os demais poderes como parte do seu ser. Então isso aqui é divindade, é um poder que não é os outros, mas está agindo em nome de Deus eterno, superpoderoso, infinito. E a alma divina é uma coisa assim. Então ela estava junta a Deus, no sentido de estar agindo em nome dele, mas não sente dissolvida nele, porque ele é todo poderoso e ela é uma coisa definida. Isso e não aquilo. Alma e não outra coisa. Mas antes de nascer, depois da chuva, está unido em Deus completamente, que nem antes de ter entrado no corpo, antes de ter sido soprado para descer no corpo do homem. Como explicamos, e numa pessoa, o sopro, antes de sair, está unido com a sua alma, com a sua vida, com a sua pessoa, faz parte do corpo dele. E a energia de soprar é uma energia proveniente da alma. Quer dizer, o ar é um objeto, digamos, é um objeto, componentes físicos, faz parte do corpo físico. E a energia de soprar é um componente espiritual, que está unido com a alma. E isso é a teshuvah completa. A pessoa voltar a estar unida a Deus, tanto quanto era antes de ter entrado no corpo. E agora o Rebbe começa a discernir. Eis que o arrependimento e o pedir perdão e a meditação que leva à sinceridade, sincera é a abominação do pecado e de seus efeitos. Isso é teshuvah inferior. Essa fase de voltar a estar unido a Deus tanto como era antes de nascer, antes de entrar no corpo, de que o nascimento da pessoa não faça mudança nenhuma no quesito distância e aproximação a Deus, isso aqui já é uma outra teshuvah. É a segunda instância de teshuvah, chamada teshuvah suprema, que vem depois da teshuvah inferior. Quer dizer, primeiro se arrepende e pede perdão, e depois você faz a limpeza que você pode fazer. E Deus depois te ajuda a se limpar em segunda instância. Sobre isso o Zohar fala, na Parashá Nassó, teshuvah suprema é que a pessoa se ocupe no estudo da Torá com amor e temor a Deus, ao Santo Bendito seja. E use a sua mente para focar-se na vontade de Deus e querer a mesma coisa que Deus quer e agir em nome de Deus, de certa forma. Isso aqui é fácil falar, mas para realmente estar agindo em nome de Deus, realmente
está com a vontade centralizada naquilo que Deus quer e não ter vontades próprias, é uma coisa sublime e difícil de alcançar. Pelo menos difícil de alcançar de uma forma constante. Capaz que Deus agradecia a alguém que em alguns momentos ele consegue estar num estado de espírito assim. Abre parênteses aqui no Tânia. E a vantagem de Balei Teshuvá, de retornantes, de desviadores que retornaram, sobre justos completos que nunca pecaram nisso, está escrito no Zohar, que eles atraem sobre si com esforço maior, tem a ver com a Yom de hoje, com esforço maior, com ansiedade íntima do fundo do coração e com esforço muito maior para se aproximar ao rei. Quer dizer que um justo perfeito vigora nele uma certa forma de rotina. Ele se esforça na rotina, mas ele não tem o arder da chama do arrependimento de um retornante que estava no ambiente da morte, que considera o oposto, ele tem um ódio completo do oposto, tem um ódio completo de estar afastado de Deus e está ansioso de estar cada vez mais próximo de Deus. E nisso ele alcança um grau que o justo não consegue. Interessante que no Kotei Amarim, no início do Tânia, falamos que o justo, lá tinha a divisão entre justo perfeito ou imperfeito, completo e incompleto. E diz que o justo incompleto, restou nele ainda um pouco de aceitação, um pouco de carinho ou aceitação para algo que não seja a vontade de Deus. Algo contrário à vontade de Deus não está completamente abominado. Claro que ele odeia e rejeita qualquer coisa ruim, contrário à vontade de Deus, mas tem graus em rejeição. O justo completo, que é uma situação raríssima, de 1 ou 2 em geração, é aquele que tem abominação e rejeição completa, absoluta, absurda, para tudo o que é contrário à vontade de Deus. E o Zohar fala que tem uma vantagem do retornante mais do que o justo completo, quer dizer, que tem um momento na vida do retornante que com seu esforço ele consegue alcançar um grau maior do que o justo perfeito teria. Em outras palavras, o justo perfeito no lugar da morte. Ele não sentiu como é ruim estar afastado de Deus. O retornante sim sentiu. E só quem sentiu para ter ódio completo e perfeito com rejeição tão intensa como esse Baal Teshuvah tem, eu não sei se dá para dizer aqui isso. Capaz que em alguns Baal Teshuvah isso não seja uma constante, porque exige um esforço constante. É muito de falar isso aqui. O Baal Teshuvah, para servir a Deus, precisa de um esforço grande para manter o grau dele. No início você se arrepende, se afasta do mal, está empolgado, está com ódio do que experimentou de ruim, está apaixonado pelo que tem de novidade boa. Mas depois de muito tempo, muitos dias passarem, é uma tentação muito grande de continuar mantendo esse ardor do arrependimento, essa ansiedade por divindade e ódio pelo mal. Então, para que o Baal Teshuvah seja mais que um justo completo, depois de passar alguns meses da Teshuvah dele, isso realmente é um esforço muitíssimo complexo, muitíssimo difícil de se alcançar. E citado também no capítulo 30 da primeira parte do Tânia, que a pessoa que sente dureza no coração entupido, deve fazer uma teshuvah inclusive sobre isso. Será que eu hoje fiz teshuvah de todos os meus pecados antigos, de outra hora? Quer dizer que, na verdade, a cada dia e dia, temos uma forma, existe a forma da pessoa utilizar qualquer pecado em qualquer momento, revivendo o pecado para reviver o arrependimento e o ódio do que é mal, que é uma situação de usar o mal para o bem. Explicado que como o mal é o contraponto do bom, então é exatamente ali. Se você odiar completamente o contraponto do bom, você vai significa um grande amor ardente para o bom. E se não tem ódio para o mal, você também não tem amor tão ardente para o bem. Então é nesse eixo que se trata aqui.
A justiça das pessoas se mede por isso. O quanto ele odeia o contrário a Deus, o contraponto, e ama o ponto, que é servir a Deus e estar junto, unido, fundido nele. E os pecados devem ser utilizados como uma alavanca para intensificar esta sensação de valorizar o motivo da nossa existência e ter um ódio completo, absurdo, por todo e qualquer impedimento de fazer a nossa função. Vamos usar talvez o exemplo de pessoas que têm doenças fatais e graves, ou experiências terríveis de sofrimento e perigo de morte, digamos, num campo de concentração. Imagina o ódio que eles têm. Se a pessoa está convicta de que toda a razão de estar vivo é servir a Deus, então qualquer coisa que impede de servir a Deus seria odiada, que nem uma doença fatal, que nem uma ameaça de vida, acompanhada de todo o que é desprezo, porque desprezo é nosso motivo de existir. A própria sugestão de nós pecarmos, que surge em nosso pensamento, deve ser odiada e abominada. E isso que é o componente da tshuva. Então falamos que tem grau, tshuva inferior e tshuva superior. Inferior é o arrependimento inicial, você cavar e fazer essa estrutura de amar o que é bom e odiar o que é mal. E tshuva superior é que Deus te ajuda a manter um ódio absurdo para o mal, que garante o amor absurdo para o bom, para Deus e para o nosso papel como serventes a Ele. Até aqui eu estou no dia 24.